Olá, vamos mergulhar fundo numa análise teológica de uma das falhas morais mais famosas de toda a história. É uma história que, na verdade, revela algo muito profundo sobre a condição humana e a nossa necessidade de salvação. Vamos juntos nessa. E para começar, essa citação de Agostinho é simplesmente perfeita. Ela define o tom do que a gente vai conversar. A ideia é bem direta, né? Se até os maiores, os mais fortes, os gigantes podem cair de forma tão espetacular, o que sobra para nós? Isso prepara o terreno para a história que a gente vai examinar agora. E o maior exemplo disso, claro, é o rei Davi. Ele não era um rei qualquer. Estamos falando do maior rei de Israel, ungido, o salmista. A Bíblia chega a descrevê-lo como o homem segundo o coração de Deus. Entender o quão alto ele estava é fundamental para a gente ter a dimensão do tamanho da queda dele. E aqui está o ponto central de tudo. Essa narrativa não existe só para chocar. Ela tem um propósito teológico muito mais profundo. Ela funciona como um diagnóstico de uma condição espiritual universal. Uma doença do coração, digamos assim, que precisa de uma cura que claramente não pode vir de dentro de nós mesmos. Agora, vamos para o centro do incidente. A análise da fonte não trata isso como um simples erro passional, um momento de fraqueza. Nada disso. É visto como uma progressão fria, calculada, uma série de escolhas. É como tirar um raio-x clínico do pecado em ação. O fascinante aqui é ver como essa queda é metódica. Tudo começa com a ociosidade, com o abandono do dever. O rei deveria estar na guerra, mas fica em casa. Isso leva a uma predação quase cirúrgica. Ele vê, deseja, investiga e toma, tratando uma pessoa como um objeto. Quando a situação se complica, ele parte para o engano. E finalmente, quando o engano falha, ele usa sua autoridade, o poder da caneta, para cometer um assassinato de Estado. Percebe? Não foi um deslize, foi uma descida degrau por degrau. E essa comparação visualiza uma ironia cortante. De um lado, Urias, um estrangeiro convertido, que mostra mais fidelidade e zelo pela aliança de Israel do que o próprio rei. A integridade dele se torna uma acusação silenciosa contra a corrupção de Davi. É um contraste, olha, devastador. E com isso, a gente sai das ações específicas de Davi e passa para o princípio universal que elas ilustram. A história dele funciona como um grande espelho, expondo a corrupção que existe não apenas no coração de um rei, mas no coração humano. O termo teológico para isso é depravação remanescente. A ideia é que a regeneração espiritual não elimina por completo a nossa capacidade de cometer o mal. A história de Davi é a prova máxima de que, sem uma dependência constante da graça, aquela semente do pecado pode florescer de novo, até mesmo nos corações mais santos. Então, por que a Bíblia expõe as falhas dos seus heróis de forma tão crua? Simples, para que ninguém coloque a sua esperança em figuras humanas. A glória nunca deve ser do homem, mas sim da graça divina que, apesar de tudo, o sustenta. Bom, se o problema já foi diagnosticado, a pergunta agora é: qual é a solução? Se o autocontrole e a moralidade falham até no melhor de nós, então a autocorreção não é uma opção viável. Isso nos aponta para a necessidade de uma justiça perfeita, uma justiça que venha de fora. Essa é a pergunta central que a narrativa nos força a fazer. Pensa bem, se o homem segundo o coração de Deus pode se tornar um adúltero e um assassino, que esperança resta para qualquer outra pessoa? Essa tensão é totalmente intencional. E a resposta teológica para essa pergunta impossível é o conceito de justiça imputada. A doutrina diz que como nenhuma justiça humana é suficiente, uma justiça perfeita precisa ser creditada ou imputada na nossa conta, vinda de uma fonte externa. É a única solução para o problema da depravação. E é isso que nos leva à resolução de toda essa narrativa. A história de Davi, em toda a sua escuridão, aponta para a necessidade de um rei melhor. Um rei que não falharia onde Davi falhou de maneira tão trágica. E essa comparação é o clímax de toda a nossa análise. Onde Davi foi ocioso, Cristo foi o guerreiro. Onde Davi escreveu uma carta de morte para um homem fiel, Cristo se tornou a própria carta de vida para pessoas culpadas. Onde Davi usou seu poder para se proteger, Cristo usou o poder dele para se expor ao julgamento em nosso lugar. Davi é o tipo, a sombra. Cristo é o antipo, a realidade perfeita. Portanto, a conclusão desta análise não é um chamado moralista para a gente tentar ser melhor que Davi. Isso seria perder o ponto da história inteira. A esperança não está no nosso esforço, mas na perfeição de um rei melhor, cuja justiça é a única resposta para a condição que a história de Davi expôs tão bem. E a gente termina com esse pensamento. A história não nos pergunta se somos fortes o suficiente para não cair. Ela nos força a olhar para fora de nós mesmos e fazer uma pergunta muito mais fundamental. Onde está depositada a nossa lealdade e a nossa esperança? Quem é o nosso rei?